Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado pela sua presença, uma alegria ter você aqui em mais um domingo, este momento nosso de oração, de reflexão, de elevar os nossos pensamentos e entrar em comunhão com Deus. Hoje é dia 4 de agosto do ano de 2024, primeiro evangelho do mês de agosto, agradecendo imensamente a todos que nos enviaram mensagem na semana passada, na comemoração aqui do aniversário do canal. Um grande abraço, recebemos muitos comentários, muitos carinhos também, então a gente agradece a vocês que possam também receber. Da mesma forma que nós doamos, nós recebemos, então recebam as vibrações de muito carinho, de muito afeto, em meu nome e nome dos que nos auxiliam aqui no canal. Muito obrigado a cada um de vocês, a nossa equipe que nos ajuda tanto de encarnados quanto de desencarnados para o canal estar no ar. É preciso dessa equipe, ninguém faz nada sozinho e nós agradecemos imensamente a vocês. E vamos entrando então, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, neste domingo, encerrando a semana e iniciando a outra. O domingo então é essa divisão, este momento de encerrar um ciclo e iniciar o outro, agradecendo ao mestre amigo Jesus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, porque ele, como diretor espiritual do planeta, direciona as nossas reencarnações e nos orienta. Todos nós, absolutamente todos que estamos aqui encarnados, já conhecemos as palavras do mestre. Mesmo aqueles que nem têm conhecimento às vezes consciente de quem é Jesus, entende a sua mensagem de amor, porque a mensagem do mestre, ela é vibracional, ela chega aos nossos corações, ela vibra na molécula do ar e nós já sabemos. Quando nós ouvimos falar sobre os ensinamentos do Cristo, na verdade é uma revisão. No nosso inconsciente nós já sabemos que aquele conhecimento já está em nós. Porque lembrando o que nós falamos na semana passada da comunhão com Deus, Jesus estava em comunhão com o Pai. Muitas das vezes ele falou isso. E essa comunhão fazia ele ser, e ainda é, um tradutor das leis divinas. E aonde está a lei de Deus? Na consciência, como nos esclarece os Espíritos. Estando ela na consciência, quando nós ouvimos uma informação espiritual cristã, nós reconhecemos essa informação. Imediatamente nós acessamos essa informação. Aí vem a grande proposta que todos os domingos nós trazemos aqui, e é claro, todas as palestras espíritas que vocês escutam, sejam na internet ou presencialmente nos centros espíritas, a proposta do Evangelho é a execução dele no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, companheiros do centro espírita ou da religião que nós frequentamos, com os irmãos e irmãs que estão em necessidade material, psicológica e espiritual. Aí sim entenderemos a verdadeira caridade que Jesus nos propôs. Então vamos nesta comunhão, pedindo autorização a Ele, o nosso mestre amigo Jesus, para iniciarmos este momento vibracional de Evangelho no Lar, e vamos à prece inicial. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga superior que nos ajuda nos desígnios desta encarnação e neste trabalho espiritual. Neste momento, reunidos, eu, as irmãs e os irmãos do canal que nos ouvem, ao vivo e depois gravado,
Nesta egrégora de amor, nós solicitamos, nos dê a intuição necessária, que através da minha voz, das minhas palavras, eu possa direcionar este Evangelho às necessidades reais das pessoas que escutam neste momento e que escutarão no futuro. Querido Jesus, que cada um de nós que acessarmos este conteúdo possamos receber as gotas de esperança, de amor, de fé, de caridade, para podermos prosseguir no caminho da nossa evolução pessoal e coletiva. Que possamos ser acordados, porque nós entendemos já que a Terra, passando pela transformação que passa, é necessário e urgente a nossa transformação, em especial e mais urgente, a nossa transformação íntima, para que ela possa ressoar no coletivo, em cada um de nós, que possamos, neste momento, internalizar os ensinamentos e estar abertos, psicologicamente e espiritualmente, para compreendermos todos os ensinamentos. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Entendendo, meus queridos amigos e amigas, que todo o trabalho, quando nós fazemos com amor, em proposta ao outro, seja esse outro quem for. Se o trabalho espiritual é para atingir uma pessoa ou 1 milhão, não importa. O trabalho irá atingir aqueles que precisam deste momento de evangelho. Continuando então nos temas que nós estamos abordando nos últimos 4 evangelhos, dando uma pausa que foi a do comemorativo do canal, mas que de uma maneira ou outra nós falamos indiretamente sobre o tema, que é o tema das influências espirituais que nós podemos ter. Elas podem ser positivas ou negativas, ruins ou boas, traduzindo, dependendo, é claro, das nossas vibrações, mas mais ainda das nossas escolhas e atitude de vida. Falamos então deste processo obsessivo que muitas pessoas falam nas palestras espíritas, nos grupos espíritas, e é claro, este tema é muito profundo, nós precisamos aprofundar, mas nós tentamos trazer aqui alguns contornos, algumas explicações. Então, quem está ouvindo esse evangelho e não ouviu os outros, eu recomendo que ouça todos aqueles que a gente falou, de reconciliar com o inimigo é reconciliar com Jesus, dos processos obsessivos, enfim. Mas hoje, o tema para finalizar, nós vamos falar sobre auto-obsessão. Nós também podemos nos auto-obsidiar. Assim também, como pode haver uma obsessão de um encarnado para outro encarnado. É preciso então ficar muito atento com as nossas escolhas e atitudes mentais durante o dia a dia. E é neste momento que nós entramos na auto-obsessão e podemos aí sim deixar caminhos mais abertos para uma obsessão se instaurar. Lembrando que nem todas as pessoas que são obsidiadas, os obsessores, são inimigos do passado. Às vezes, nesta encarnação mesmo, vamos por caminhos tortuosos de auto-obsessão e de escolhas equivocadas que nos leva a esse processo que nos adoece em todos os níveis. Adoece no sentido espiritual e psicológico, mas também no sentido material, dos diversos casos que nós ouvimos nas reuniões mediúnicas e também dos casos que nós lemos em livros espíritas. Nós percebemos este processo auto-obsessivo, ele é também muito, muito doloroso. Nós vamos contar um caso que me vem à mente para abrir este tema de auto-obsessão. Humberto de Campos, o nosso irmão X, através das mãos de Chico Xavier, nos traz esse caso, refletindo sobre a auto-obsessão. Ela era então uma jovem com alguns canais mediúnicos mais abertos, e na época que Humberto conta este caso, não existia ainda a internet, mas já existia a televisão.
E ela, naquele processo de se auto-obsidiar, ficava então o dia todo assistindo televisão. E só aqueles programas que todos nós sabemos que não traz ou não agrega nenhum valor espiritual e moral algum. Lembrando aqui que nós não estamos fazendo juízo de valor, nós podemos assistir o que quiser. O problema é quando estamos assistindo algo em repetição que não nos agrega nada. Todos nós, na vida, precisamos assistir uma coisa ou outra que a gente gosta, até para aliviar e descansar a mente. Mas pontuamos aqui sempre que não estamos também na vida a passeio. A vida material não é férias. Nós temos momentos de descanso e lazer. Podemos e devemos ter. Mas, na sua continuidade, a vida é construção, aprendizado e trabalho. Trabalho em si, para uma melhoria interna e para o próximo. E esta irmã estava ali nas escolhas dela, veio preparada para trabalhar a mediunidade e estava ali naquele processo de não querer trabalhar e assistindo na TV um conteúdo demasiado. E este conteúdo, obviamente, você já deve imaginar, com muita violência ou sexualidade, enfim, conteúdos que às vezes nos faz entrar numa auto-hipnose, deixou esta irmã em desequilíbrio. E ela começou a se auto-obsidiar e ficar doente. Humberto de Campos, então, é chamado por um amigo espiritual para ir ajudar. E ao chegar na casa desta irmã, eles não estavam conseguindo nem acessar ela mentalmente. Então ela ficava ali, chegava do trabalho, que já não era muito dos melhores, porque ela não gostava, não se empregava, e ela sentava ali e assistia estes programas com conteúdos muito pesados. Então a questão não é assistir um ou outro programa. A questão é que ela ficava o dia inteiro ali naquele processo. Só para vocês começarem a entender esse processo auto-obsessivo. E Humberto de Campos, então, e o colaborador espiritual ficaram vários dias indo até lá, orando por ela, tentando entrar na mente dela, mas ela se auto-bloqueava. E aí, Humberto de Campos tem a grande ideia, então ele e o outro amigo espiritual, deles irem até a emissora e influenciar positivamente o jornalista para que ele fizesse uma matéria sobre espiritualidade do programa que ela gostava de assistir. E naquele momento que ela assistisse aquele programa sobre espiritualidade, ela iria ali se despertar e eles conseguiriam entrar então no campo mental dela para ajudar. E assim se dá o caso, eles conseguem ali influenciar o jornalista com muito custo, mas o jornalista coloca uma pauta ali no jornal sobre espiritualidade, sobre reforma íntima, sobre amor ao próximo, enfim, que é um pouco raro, porque a gente sabe que a grande mídia gosta de vender notícias trágicas, problemáticas, crimes, enfim, e nós precisamos ficar atentos. Nós estamos no mundo sem ser do mundo. Nós precisamos, às vezes, entender, saber das notícias que ocorrem às nossas voltas, e claro, nós precisamos. A questão é consumir esse conteúdo em excesso. Assistir jornal de manhã, de tarde, de noite, consumir esse conteúdo em excesso e não termos o tempo para se espiritualizar, para ler, para fazer um evangelho no lar, para ouvir boas músicas, para fazer uma atividade física que nos desliga também desses miasmas mais negativos, para fazer uma reflexão, um trabalho de caridade. Se nós estivermos, então, neste processo de auto-hipnose, vejamos bem, os espíritos superiores podem até afastar algum obsessor que por acaso esteja nos seus caminhos espirituais, mas não adiantará se você continuar se auto-obsidiando. Por isso é uma questão de escolha e de decisão. Trazendo então para os dias atuais, nós podemos refletir sobre os conteúdos da internet que nós ouvimos ou vemos pelas demais redes sociais.
São vários que podem nos prender a atenção ali. E podem haver também ali hipnoses coletivas obsessivas. Vejamos bem, às vezes, o obsessor não precisa nem estar dentro da sua própria casa. Ele pode estar à distância, influenciando tal ou outra pessoa a fazer um conteúdo que vai atingir 300 mil, 500 mil pessoas, e aí sim fazer uma obsessão coletiva. E nós, sem a vigilância necessária, sem a prece, sem uma leitura salutar, sem boas obras, ou seja, caridade ao próximo, boas músicas também, se nós ficarmos consumindo este conteúdos o dia inteiro, obviamente nós podemos entrar nesta auto-obsessão sem nem mesmo perceber. Quando nós vamos observar quantas pessoas eu ouço, nossa, sentei para mexer, ou no celular ou na rede social, fiquei 3, 4 horas, nem vi o tempo passar. Fui assistir demasiado conteúdo, ou determinado conteúdo, perdão, fiquei 5, 6 horas direto, sem levantar, assistindo conteúdo. Horas, pessoal. Todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, já sabemos e compreendemos que o nosso tempo é valioso. Como eu disse, não tem problema nenhum assistirmos no dia de folga, ou quando a gente precisa liberar um pouco, aumentar um pouco o que nos dá dopamina, entre aspas, porque a dopamina, a famosa dopamina que é tão falada hoje em dia, é conseguido também com processos naturais, com atividades salutares, com leitura, com exercício, mas nós estamos nos esquecendo. E se nós formos observar, a espiritualidade tem martelado isso no nosso psiquismo, porque diante dessas pessoas que trazem esses conteúdos pesados, ou hiperviolentos, ou hipersexualizados nas redes sociais, etc., na TV também, nós temos outras que fazem conteúdos salutares. E é claro, quando você está ali passando os vídeos, você pode observar um ou outro, mas se vocês forem colocar na balança, é um conteúdo bom para outros 80 ruins e negativos. Então, se nós não estivermos vigilantes, nós vamos entrar num processo de auto-obsessão. Nós mesmos não fazemos esforço para sair. Aqui eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Nós podemos ter obsessões, ou seja, essa auto-obsessão, até por outras questões. Também não é saudável, por exemplo, se nós ficarmos 8 horas lendo. Nós vamos cansar. Nós vamos entrar num processo ali, ainda mais dependendo do conteúdo. As pessoas falam, nossa, mas a leitura é ótima, melhora o cérebro. Perfeito. Mas tudo que nós fazemos em excesso pode ter uma consciência física orgânica e pode blindar os nossos pensamentos. Assim como uma leitura salutar, quando nós lemos ali, pode bloquear a nossa mente contra os obsessores externos, mas também pode bloquear em momentos que nós estamos consumindo conteúdos assim, de influenciações salutares, positivas, que vão nos dar um acorde. Por isso, nós que estamos no caminho espiritual e falamos muito sobre, mas aí é o obsessor, assim como outras pessoas de religiões podem falar, é o inimigo, enfim, cada um usa uma expressão. Mas não olhamos para o nosso próprio eu. Às vezes, o meu eu está bloqueando uma influenciação positiva. Estamos abrindo caminhos muito mais para influenciações negativas. Por quê? Porque estes conteúdos geram também a famosa dopamina e nós ficamos ali presos horas, dias, meses, anos. E aí a gente fala, nossa, o tempo está passando muito rápido. O tempo está voando, mas às vezes sentamos e ficamos 4, 5 horas. Observe, todo hoje celular tem um monitoramento de horas que você fica em cada aplicativo. Observa, às vezes 4, 5, 6 horas, 7 horas por dia. O que nós poderíamos estar fazendo neste momento? E assim como eu falei na outra semana, até a palestra espírita, se você ouvir 20 palestras
Vai cansar o seu psiquismo. Do que adianta ouvirmos 20 se não executarmos nada no dia a dia? Ouçamos então menos, mas que nos traz conteúdos de reflexão. Uma grande dica que eu dou é ouvir um conteúdo, terminou, fique ali 10 minutos em silêncio, digerindo este conteúdo, respirando profundamente para que este conteúdo, se for uma palestra espírita ou da religião que você gostar, uns apontamentos que às vezes nós ouvimos que são salutares, vamos digerir este conteúdo. Da mesma forma, quando lemos um livro, lê com calma, vá digerindo. Não entendeu uma palavra? Pesquise, entenda o significado. Tente entender o que o autor quis passar, seja ele espiritual ou material. Nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Entenda, pessoal, nós não estamos aqui julgando, nós estamos aqui tentando acordar vocês. Tudo que é demais pode trazer um transtorno. E essas questões podem bloquear a nossa criatividade, a nossa força de vontade de ter outras atividades. Como eu disse, uma atividade física, ou visitar um amigo que você não vai há muito tempo, ou conhecer um lugar na sua cidade que às vezes você não vai há anos. Estamos presos, às vezes, na nossa auto-obsessão, ou ir a um parque, fazer uma caminhada ao ar livre. Todos esses caminhos mais saudáveis nos ajudam. Ter forças para ir ao centro espírita, para ter um trabalho voluntário. No começo, vai ser um pouco difícil. Não vou mentir para vocês. Todo hábito, quando iniciado, gera uma confusão até no cérebro. Imagine, você não caminha há 5 anos, você não vai visitar alguém querido há muito tempo, você não lê um livro há tanto tempo. Obviamente, quando você iniciar, pode dar sono. Começou a ler um livro, 5, 10 minutos, deu sono, deu vontade de levantar, fazer outra coisa, pegar no celular ou ir para o computador, para a TV, enfim. É preciso, então, esforço próprio. Vencer os processos auto-obsessivos, ou seja, eu mesmo estou me hipnotizando e me colocando numa situação de declínio. Lembrando como nos ensina Jesus, como nos ensina o Evangelho, há momento próprio para todas as coisas. Vamos ter os momentos de descanso, de lazer, de férias, de não fazer nada, de assistir um conteúdo às vezes de humor. Mas observe e cuidado tudo que fica em demasia, tudo que está paralisando, impedindo o seu desenvolvimento. Às vezes temos tempo para ficar 50 minutos, 1 hora, 2 horas na rede social, mas quando pegamos para fazer um evangelho de 20 minutos, isso nos incomoda. Observe, quando vamos ler uma mensagem, alerto também a vocês, não durma sem meditar, sem fazer uma prece, ao acordar também, mas principalmente antes de dormir, no qual o nosso espírito se desprende e pode se ligar a essas conexões pela nossa própria auto-obsessão durante o dia. Observe, então, não deite sem fazer a sua higiene do sono. Hoje tão falada, qual é a higiene do sono? Se desligar um pouco dos problemas, das telas, ler uma leitura em voz alta, pode ser pequena, mas que vai te trazer um reconforto. Ouça uma música que você goste, não precisa ser com conteúdo só espiritual, uma música que você goste, que possa desacelerar a sua adrenalina. Entre em conexão com o plano espiritual superior, para que você possa ir para o plano espiritual também receber informações salutares para entrar em conexão com os seus mentores. Nós falamos isso aqui no estudo do livro Os Mensageiros, ouça lá este capítulo. Quando nós dormimos, o André Luiz está lá esperando tantas pessoas para receber ensinos, para encontrar com o ente querido, para receber passe, para receber orientações do que fazer na encarnação. E muitas dessas pessoas não conseguiram chegar lá. Não chegaram lá nem 30%, porque as outras estavam vagando pelos seus desejos mais íntimos. Então é hora de nós nos despertarmos.
É hora de acordarmos para o que nós viemos fazer aqui. Sem contar, um outro alerta que eu dou sempre aqui e vou pontuar sempre. As vidas nas redes sociais, na grande maioria, nós não podemos generalizar, mas vamos colocar aí 80%, 90%, é uma vida mascarada. É uma felicidade falsa às vezes, ou maximizada. A pessoa mostra só os lados felizes da vida, ou estimulante. E quantas pessoas têm caído em golpes na internet, por questões de produtos milagrosos, de fantasias mentais, porque a vida real é diferente. Às vezes estamos invejando pessoas que estão vivendo vidas irreais, porque a vida nós vamos ter problemas, desafios, frustrações, dias mais difíceis, outros mais fáceis. Esta é a vida real, sem os famosos filtros da internet, sem as famosas edições da internet. E nós nos colocamos nesse processo auto-obsessivo de inveja, às vezes, de pessoas irreais, fantasiosas. E abrimos campo mental na repetição. É tudo que o obsessor gosta, o obsessor real. Se nós formos no livro Sexo e Destino, de André Luiz, quando aqueles dois irmãos estão obsidiando para que ele beba lá uma bebida alcoólica, o que eles fazem se nós formos observar? Eles vão na repetição e ficam repetindo ali 10, 20, 30 vezes, até que o irmão encarnado lá, o Cláudio, perceba e vá beber. É um processo repetitivo, então observe. Observe o conteúdo que você está consumindo e as suas atitudes mentais. Nem sempre os pensamentos tortuosos, disfuncionais, angustiantes são pensamentos de obsessores, não. Às vezes, e na grande maioria das vezes, são produzidos por nós mesmos. Pensamentos esses que às vezes a gente pensa assim, eu tenho que bloquear. Não, não é bloquear. Tenta entender este pensamento, converse com este pensamento. Por que ele está repetindo? Por que ele está te angustiando? Pare, sente, desligue tudo, põe uma música tranquila, faça uma prece e tenta entender. Por que estes pensamentos estão sendo repetidos? Por que isso está acontecendo? Reflita, analise com muito carinho e muito detalhe. Tenta conversar com esses pensamentos. Como era uma reunião mediúnica que a gente vai ali conversar com o espírito. Se nós não tivermos este momento, já falei aqui várias vezes, da higiene mental, do momento de oração, do momento de entrar em contato com as nossas angústias, do momento de uma conversa em família, com tudo desligado, sentar ali lado a lado, tentar entender o outro, olho no olho, conversa. Quando nós falamos aqui de Setembro Amarelo, está chegando setembro, né? Todos os canais de psicologia, de psiquiatria, de espiritismo falam sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio. Quantos suicídios ocorrem também num processo de auto-obsessão? O que nós falamos, quais as dicas que nós damos ali no Setembro Amarelo? De se cuidar, de ficar atento aos sinais da família. Que quando nós estamos com esse sentimento de querer morrer, de suicidar, enfim, de desistir da vida, nós estamos num processo de adoecimento e muitas das vezes esse adoecimento não está sendo tratado. Então busque ajuda. E como que você vai entender às vezes que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu neto, que o seu esposo, que a sua esposa estão adoecidos se você não escuta, se você não observa os sinais, se você não deixa de lado um pouquinho e observa atentamente, se você não pede a intuição, a espiritualidade. Então, cuidado com esses processos, com estes caminhos que nos levam a um momento de dor provocada por nós mesmos em alguns momentos e abrindo o campo, às vezes, para uma obsessão real. No livro, André Luiz nos fala das meditações diárias, a psicografia de Chico Xavier. Tem um capítulo que André Luiz fala sobre a auto-obsessão. Vou ler para nós aqui, para coroar esse tema aí, para ficar bem fixado na nossa mente,
Como eu sempre falo, o Evangelho não tem como a gente detalhar muito o tema, mas é para acordar, sacudir as nossas mentes. Autoobsessão, André Luiz nos fala. Se você já pode dominar a intemperança mental, se esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir, se sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante, se vence a indisposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato com a leitura construtiva, se você ouvida mágoa sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, se você aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fale contra você, se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece, se crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso e intolerante, então você está dando passos largos para se libertar da sombra, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Olha que interessante, né? O que o André Luiz está falando aqui para nós no processo da nossa autodesobsessão? Tudo que nós conversamos aqui no Evangelho. Tudo que nós precisamos traçar de mudança interna e externa também, tá, pessoal? O trabalho na reforma íntima também é material. Ele é espiritual, mas ele também tem contornos materiais. É preciso uma atitude de querer, de modificar, de pensamentos salutares em primeiro lugar e execução. Quando nós fazemos a reforma íntima, quando nós nos inclinamos, como Kardec nos ensina, a melhorar a cada dia, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Quando nos esforçamos para modificar, vamos ter que modificar hábitos, como nós já falamos aqui. Vá diminuindo um por um, vá entendendo, vá com calma, mas não perca a marcha. Que seja lento a caminhada, mas que seja contínua, perseverando com Jesus e com a espiritualidade superior, acreditando que você vai conseguir, porque nós conseguimos, quando nos empenhamos numa mudança profunda, escutando as experiências alheias sem que ela nos interponha a um caminho de angústias. Quantos de nós vamos nos preocupando com a opinião alheia, ou entrando em comparação, como ocorre nas redes sociais, comparamos a nossa vida com o outro e achamos a nossa vida medíocre, ruim, sendo que ela é necessária para o seu aprendizado e crescimento, e entramos aí num processo de autoobsessão. Quando damos ouvido às opiniões alheias, principalmente de pessoas que não conhecem a nossa realidade, que está nos julgando sem conhecer o nosso íntimo ou o esforço que nós fazemos. Quando entramos então e abraçamos essa opinião, a gente adoece. Ficamos desanimados. Então, cuidado. Ao ouvir uma crítica, uma opinião alheia, lembra, é da pessoa. Nós não controlamos o que o outro pensa de nós, mas controlamos como receberemos essa crítica. Por isso também precisamos cuidar o quê? Da nossa autoestima. Conhecermos o nosso caminho, o nosso propósito, a nossa missão na Terra. Trabalhar a autoestima, que eu não estou falando autoestima corporal, é mental, psicológica e espiritual. Qual o seu propósito, qual a sua meta, qual é o seu sentido de vida. Nesse processo, nós vamos conseguir vencer a autoobsessão. E eu separei aqui, para nós terminarmos, um pedacinho do Evangelho, para vocês verem e observarem como que os Espíritos também nos convocam a entender este tema da autoobsessão. No capítulo 5, Bem-aventurados
Os Aflitos, no item 23, o título dele é Os Tormentos Voluntários. Olha o que os Espíritos nos falam. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos sentir uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar essa felicidade nos prazeres da alma, ou seja, do espírito, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz no coração. E damos uma pausa aqui para relembrar, né? O que Jesus nos fala. Aquele que busca o reino dos céus em primeiro lugar, ele já vai ter a felicidade, a paz. Ou seja, busque o reino dos céus e tudo demais será vos acrescentado. São palavras de Jesus. A única felicidade real neste mundo é a espiritual. Todas as outras são passageiras. Isso aqui também eu que estou falando, tá? Voltando à leitura. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar-nos insensato, como eles, a cólera do ciúme, de que estão possuídos, pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenenam a alma. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Olha que importante, né, pessoal? O que nós falamos aqui da rede social, que hoje ainda fomenta mais a inveja e os ciúmes, porque estamos em contato muito grande com a vida do outro e entramos aí nesse processo de comparação. E lembrando que eu falei, mais de 80% ali é algo irreal, algo maquiado e editado. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será uma felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. Olha o que a espiritualidade nos fala, né? Eles nos falam aqui de observar os vizinhos. E hoje, o que nós falamos aqui sobre essa hipnose coletiva que nós vivenciamos. Lembrando, pessoal, que tudo isso, a internet, é neutra. Nós podemos colocar coisas boas e coisas ruins. E quem escolhe as atitudes mentais somos nós. A atitude mental que nós vamos ter hoje, amanhã, e se nós queremos mudar. Não adianta. Quantos de nós vamos, enfileiramos os centros espíritas, tomamos passe, quando nós adoecemos, queremos cirurgia espiritual, fluidificamos água, pedimos socorro para Deus, para Jesus, para Bezerra, para Maria, para Meimei, para Sheila, enfim. Corremos atrás. Quando nós queremos, nós vamos atrás. Mas quando passa a dor, nos esquecemos e entramos novamente no processo auto-obsessivo. Num processo de negação, negativismo, começamos a comentar as falhas alheias, as tragédias mundiais, vamos buscando todas elas. Seguimos as tragédias do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo e vamos comentando, vivenciando este mar de angústias e de processos de auto-obsessão. Então, como nos ensinou o Mestre,
Orai e vigiai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O reino de Deus está dentro de nós, é a nossa construção íntima, a nossa reforma íntima, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Qual é o melhor antídoto, então, para os processos de obsessão e de auto-obsessão? O trabalho no caminho do bem. Chico, para encerrar o Evangelho, vamos trazer Chico. Chico falava que Deus, que as leis divinas nos encontrem trabalhando para o bem do próximo, para adiar os problemas que nós temos que enfrentar. E também, quando um obsessor nos encontra nos auto-obsidiando, ele nem precisa de fazer o trabalho dele. Quando o obsessor nos encontra trabalhando para o próximo com amor, nós temos ali o exemplo, nós damos o exemplo para ele. Nós estamos estimulando ele também a mudar. Nós estamos fazendo uma caridade dupla, tripla, quem sabe. Então vamos refletir sobre este tema. Vamos entrando aí na nossa meditação final, entrando em conexão com Deus, depois de um tema que nos acorda, que nos sacode. Quando a gente fala de auto-obsessão, muitas pessoas sentem sono, ficam dispersas, é normal. É um tema que precisa nos sacudir, acordar, despertar para nos fazer refletir. Nós precisamos refletir sobre o tema. Precisamos comunicar sobre o tema e é por isso que a gente pede. Se esse conteúdo trouxe alguma reflexão positiva para você, nos ajude. Curta, comente, compartilha. Como eu sempre falo, o canal é voluntário. A sua curtida, o seu comentário ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir sobre o tema. Entrando em conexão com a espiritualidade superior, nós vamos receber. Vamos para uma paisagem bonita, um local no alto de uma montanha com o pôr do sol. Vamos buscar os fluidos energéticos da natureza. Lembrando que a meditação nos auxilia muito também nestes processos que nós conversamos aqui hoje no canal, deixando que o ar entre abundantemente nos nossos pulmões, trazendo no pensamento mais uma vez a figura angélica do nosso mestre amigo Jesus, que possa irradiar para nós neste momento, neste trabalho tão grandioso e tão profundo, que é o trabalho de nos espiritualizar. E nós conectamos também com os nossos mentores neste momento. Jesus nos ensinou a pedir, então vamos pedir aquilo que nós temos de necessidade, com bom senso, com carinho. E se você neste momento está lembrando de alguém que esteja doente, que esteja precisando deste passe, que esteja internado, que seja recém-desencarnado, alguém que está passando por um processo difícil, material ou psicológico, lembre do rosto, do nome dessa pessoa. Envie bons fluidos, vamos também fazer a caridade da ajuda. Vamos trazer essas pessoas no psiquismo, pedindo a Jesus por elas e por nós, estendendo as mãos, agradecendo e recebendo os fluidos deste local de natureza tão abundante, cheio de flores, com vento bem calmo, árvores frondosas, e o sol vai se pondo, irradiando a nós. E vamos também dividir um pouquinho dessas irradiações com o nosso planeta, que está tão precisado também, mais uma vez. E nós agradecemos, querido Mestre amigo Jesus, por este momento tão grandioso para nós. Estamos aqui com pessoas do Brasil e do mundo, necessitando mais uma vez, Senhor, das gotas de esperança, de fé, de amor. Um tema tão precioso para nós, querido Mestre. Eu gostaria de fazer um pedido final. Que este tema possa sair do nosso inconsciente e ir para o nosso consciente. Que nós possamos conseguir executar as mudanças necessárias. E eu também tenho outro pedido, Mestre. Que este tema possa chegar a tantas e tantas pessoas. Que outros palestrantes possam ter intuições sobre esse tema, sejam nas palestras presenciais ou online. Que nós possamos conversar sobre esse tema que é tão necessário para as nossas vidas. E nós agradecemos e com muito carinho, com muito amor, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando lentamente,
Depois deste momento de passe, de reconexão mental, mexendo as extremidades do corpo, ainda com a respiração calma, enquanto eu mando o abraço aqui para vocês, vocês vão retornando, agradecendo a espiritualidade superior que nos ajuda e nos auxilia tanto. Muito obrigado à espiritualidade. Um abraço carinhoso a Maria Horner dos Estados Unidos, um grande abraço. Neide Guerreiro do Texas, um abraço, amiga, que Deus te abençoe. Carol Pelegrim, um grande abraço. Solange também, um grande abraço. A Sueli Silva de Adamantina, em São Paulo. Marco Antônio, um grande abraço. Silva Ribeiro Dornelles, um grande abraço. Tamis Carlos, um grande abraço. Marcelo Pinto, um grande abraço. Sônia Marinho, de São José dos Campos, um grande abraço. Norma Carvalho, um grande abraço, amiga do Rio de Janeiro, capital. Grande abraço de Choupana, em Goiás, a Luciene Francisca. Carlos Lopes, de Londrina, no Paraná. Luiz Fernando, de Salvador, Bahia, um grande abraço, amigo. Branca Ramos, da cidade de São Paulo, capital. Zizi, um grande abraço, que Deus te abençoe. Lucília Miranda, de São Paulo, também capital. Cris Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um grande abraço, pessoal, aí. Márcio Pontes, um grande abraço. Iva Araújo, de São Paulo, um grande abraço. Branca Ramos, também de São Paulo. Conceição, da cidade do Porto, em Portugal, um grande abraço. Márcia, da cidade de São João del Rei, em Minas, grande abraço, pessoal de São João del Rei. Leila, um grande abraço. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, na Bahia, um grande abraço. Pessoal, tem umas pessoas que não estão colocando o nome pelo arroba, eu não consigo identificar o nome, porque às vezes vem muitas letras junto. Graça Lira, da cidade de João Pessoa, no Paraíba. Aline Silva, um grande abraço. Um grande abraço a André e família, da cidade de Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, um grande abraço. Sônia, acho que é a Ahara, acho que é isso. Ela fala que mora no Japão e que adora ouvir o Evangelho. Um grande abraço, pessoal do Japão. Já vi alguns comentários dos brasileiros que moram lá ouvindo o Evangelho. Grande carinho, um abraço para vocês aí. Isamar Chamor, um grande abraço. Arthur Câmara, um grande abraço. Ieda Alcântara, Manaus, um grande abraço, pessoal de Manaus. Da cidade de Braga, em Portugal, Aline, um grande abraço. Roberto Fleck, de Vilhena, em Rondônia. André, de Campinas, em São Paulo, um grande abraço. Silvana Dornelles, da cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul. Grande abraço, pessoal aí de Itaqui. Eduardo Silva, um grande abraço. Sidney Bica, Branca Ramos. Lara Brito, um grande abraço, de Teresópolis, no Rio. Deus te abençoe. Grande abraço. Do Rio de Janeiro, Mariana, um grande abraço. Mariana Barbosa, isso aí. Penha Ferreira, de Iapu, Minas Gerais, um grande abraço. De Olinda, em Pernambuco, Wilson Gomes, de abraço também para vocês. Do Rio Grande do Norte, Márcia Liana, um grande abraço também. Que Deus possa abençoar. Pessoal, quero agradecer, eu falei com vocês no início, né? A Sheila, de Osório, no Rio Grande do Sul também. E de Cuiabá, em Mato Grosso, Ana Martins. Nós recebemos muitas mensagens. Natália Alcântara, de Niterói, no Rio de Janeiro. Nós recebemos muitos comentários do Evangelho do aniversário do canal. Eu quero deixar um abraço para cada um de vocês. Muitos foram ao vivo, né? Nós não conseguimos mandar ali na hora. Por isso que eu falo para depois vocês deixarem aqui nos comentários, que a gente vai mandando um abraço. Zuleide Russo, um grande abraço. Que Deus possa abençoar você também. Ivone Magro, do Paraná.
Eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês que participaram aqui hoje também ao vivo. Continue deixando os comentários. Na próxima semana nós estamos de volta, se Deus quiser.